William Potker. Cara, até então, até um dia desse, era um jogador importante no Atlético, era titular, depois aos pouquinhos foi perdendo a titularidade, entrou um pouco no jogo, quando entrou de titular sempre substituído, e agora saiu em definitivo, foi pro CRB. O que houve lá, Tim? Xaxá, fui pego de surpresa. Não entendi realmente essa saída do William Potker. Pra mim, nessa temporada, a maioria dos jogos que eu vi do Atlético, jogos bons, o Potker estava. Lógico que ele também teve uma oscilação em alguns momentos ali, que não foi um grande jogador. A temporada do ano passado dele foi ruim lá no Avaí. Veio pra cá, tinha toda essa desconfiança, mas desde quando ele chegou, e eu lembro bem a estreia dele lá em Umas, ele e o Marcelinho, os dois jogaram muito bem. O Atlético aquele dia goleou a equipe do Umas, e o Potker, pra mim, seria um jogador importante no restante da temporada. Então, eu confesso que não entendi essa saída, ainda mais indo pra um rival, pra um adversário direto, aí o CRB que tá brigando aí na parte de cima da tabela. É um time que para mim se reforça com a chegada do Potker, então não deu para entender essa decisão. Pode ter sido alguma coisa interna ali, o jogador também deve ter recebido uma proposta interessante, não quis ficar, então tem tudo isso hoje no futebol, mas eu confesso que eu achei ruim, é um jogador que vai fazer falta. O Atlético vai ter que ir no mercado aí, o Adson já está procurando no mercado, mas eu vejo que não é fácil de você achar um jogador. Porque é um trem que não dá pra entender, né? Você tá buscando jogador no mercado, aí você pega um cara bom que vai te ajudar e libera. Exatamente, perde um jogador importante, né? Não é um jogador que é qualquer. O Potker, pra mim, é um jogador importante nesse elenco do Atlético, um jogador ali que poderia, mesmo quando não estava como titular no banco de reserva, era um jogador que entrava e que tinha condições de mudar ali a característica do jogo, pelo potencial que ele tem, pelas características do jogador. Então eu vejo que vai fazer falta o Potker aí, e o Adson vai ter que correr atrás de achar um jogador com essas características, que o Potker era um jogador que tinha uma força, com uma boa velocidade, né, que jogava pelos lados do campo, se precisar jogava por dentro também. Então eu confesso que eu estranhei essa saída do Potker. Olha aqui, debate das feras, oferecimento carnes do Grupo Moreira, mais variedade e qualidade garantida com corte personalizado do seu jeito. Portas de Aço Goiás, 62 anos de tradição. Faça seu orçamento pelo 99405-9139. Clínica Ato, atendimento humanizado e segurança total, 4016-2627. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Acelera na Vesa Renault. Aproveite na Praça Nova Suíça. E você, Matheus, entendeu essa do Potker? Não, eu sinceramente não entendi. Pra mim foi um erro grave. Não vou colocar um erro grave porque eu não sei como que é o dia a dia do atleta, né? Como foi o dia a dia do atleta. Você não pode perder um William Potker. Pro CRB. Você tratando de Série B, cara, você não pode perder um jogador com essa qualidade. Aqui, Matheus, você põe em contrário. Se o Potker estivesse lá no CRB, fosse oferecido pro Goiás, pro Atlético, pro Vila, qualquer um pegava. Qualquer um queria. Até o Atlético que tá liberando ele. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma situação errada que o Atlético está fazendo. O Atlético, ele terminou de uma maneira ruim o campeonato goiano. E aí você tinha que fortalecer ainda mais o seu time, né? O Vila, quando ele foi eliminado pelo Anápolis, ele não mandou o treinador embora, tampouco mandou os jogadores embora. Muito pelo contrário, ele reforçou sua equipe e brigou até a última rodada pelo acesso. Então, o Atlético, em uma situação como essa, e ainda na semana passada eu falei, cara, no meu time, Potker e Caio Dantas são titulares. Eles são titulares, eu não mexeria neles de maneira alguma. Não, cara, agora que você escala um time que o adversário vai pegar, né? Danilo e Matheus e Tim. Olha, lá na frente tem Potker e Caio Dantas, o cara fala, pô, o ataque desses caras aí, bicho. O treinador adversário, ele põe um alerta no seu sistema defensivo. E com todo respeito, né? Lá no Atlético é o Sandrinho, né? É o Marcelinho, Sandro Lima. E era o Potker, né? Então, sim. Agora não jogou o Federico Martins. Agora o Federico Martínez. Não tem tanto peso igual você tem o Caio Dantas e o Potker. E aí, cara, você tem que cobrar do treinador. Coloquem esses dois para jogar, porque esses dois aqui, eles dão resultado.
Então, para mim foi um erro ter liberado o Potker, pior ainda para uma outra equipe da Série B, porque você reforça sim a equipe do CRB, por mais que eu não acredite que o CRB vá brigar pelo acesso, você tá perdendo uma peça que, na minha visão, é fundamental. Olha aqui, você gosta de comida de qualidade? Vem pro Danove Restaurante, churrasco, saladas, comida goiana, peixes, grelhados e muito mais. Danove Restaurante, Avenida Tocantins, no setor aeroporto. E você, Danilo, você acha que aconteceu o que com o Potker? Ele é enjoado demais, estava ganhando muito, ganhando pouco, o que é? Ô, Holmes, é um atleta que, sem sombra de dúvidas, poderia somar para a equipe do Atlético, né? Ele iria somar, sem sombra de dúvidas, e principalmente com o momento que o Atlético Goianiense está vivendo. O William Potker foi 19 jogos com a camisa do Atlético, 17 vezes dessas 19 ele entrou como titular. Então, com esses dados, com esses números, faz com que eu tenha na minha cabeça que ele era considerado titular dentro do elenco atleticano. Então, se assim sendo, se calhar passou algo que não está no nosso radar, não sei, às vezes ali internamente, hoje nós não podemos acompanhar mais treino, então se calhar é algo que foge um pouco do nosso radar. Eu até temo, isso é mais eu, Danilo, tecendo a minha opinião, eu até temo que o Adson possa estar perdendo a mão da gestão, não sei, isso aí quem sabe o futuro vai nos dizer, porque em 6 meses de trabalho, o que o Atlético vem fazendo nessa temporada é muito mal. Se você for avaliar, o atual tricampeão não consegue liderar o seu campeonato regional. O time é eliminado na Copa do Brasil por um time de terceira divisão, com todo o respeito devido que deve o time do Retrô. Depois, ele na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série B, em 10 oportunidades, apenas 2 triunfos e com treinadores saindo, sempre trocas de treinadores. Se o Guanais fosse tão ruim como saímos aqui dizendo dele, ele não estaria no Mirassol fazendo um trabalho digno de Série A. Se o Tencate fosse ruim, ele optou pela saída, por uma oportunidade, está lá no Juventude. E a aposta que foi feita no Fábio Matias, que faz ainda com que esse ano, esses primeiros 6 meses do Atlético, seja catastrófico, digamos assim, né? Um time que não dá liga, um orquestrante que nunca na beirada do campo consegue fazer com que os jogadores tenham um bom desempenho, e essas trocas e mexidas faz com que o Atlético tenha 6 meses aí, Holmes, eu digo, péssimos. Tá bom, super promoção da Bater Shop, bateria Cedelk 60 amperes, um produto original dos veículos Chevrolet, com 30 meses de garantia, só 420 a base de troca. Entrega e instalação grátis para Goiânia e Aparecida. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. A primeira mão seminovos do Grupo Saga está de volta à programação das férias do esporte. São 3.000 veículos para você escolher na melhor plataforma do país. Seja bem-vinda, primeira mão, saga.com.br. Oi, Matheus. Tem algumas situações, ô Holmes, por exemplo, o cara ele é ruim de grupo, ele dá trabalho, chega atrasado. Cara, tem uns treinos que você tem que saber contornar, você tem que saber coordenar, né? Você tem que saber gerir, porque é um jogador que dá resultado, né? Dá o exemplo aqui da rádio, Danilo. Todo dia ele chega atrasado, né? Não, mas é atrasado que não compromete, ele chega em cima da hora. Isso, gostei. A gente aguenta ele, entendeu? Mas por quê? Porque ele dá resultado comentando. Mas ele chega atrasado todos os dias ele chega. Então você tem que gerir. Então o Potker, cara, eu estou analisando a qualidade dele no futebol, né? Ainda mais o Atlético, que historicamente é um clube que recupera jogadores, né? Recuperou o goleiro Jean, recuperou tantos outros jogadores, poderia recuperar o Potker caso o problema dele fosse extracampo. É uma posição carente, né, Xaxá? É uma posição que o Atlético não tem muito. E ele é um jogador de força, né? Ele teria mudado ali a história do Atlético, né? A gente não sabe o que aconteceu lá, mas pra mim vai fazer falta. Uma pergunta, o treinador do CRB é aquele que teve aqui, não é o... Como é que é o nome do menino lá, gente? Barroca? Não é ele? É. Será que ele entrou no radar também, procurando alguma coisa assim? Porque o... Que sentido você fala do radar de... de trazer o Potker, o Léo Pereira Acho também. que não, porque tem muito tempo que o Barroca não trabalha no Atlético, né? Só que o Barroca ele tem a raiz na Série B. Então, mas ele trabalhou com o Potker no Avaí, né? No Avaí. Aí deve ter entrado aí, quem sabe, numa ligação, vem pra cá, você não tá bem aí, aqui você vai jogar. Então, igual o menino, o Brenner Herculano, pô. Brenner Herculano também no tá Goiás e saiu aqui excomungado, vai logo e chegando lá fazendo gol. Olha aqui, deixa eu abraçar o Ricardo Labiac, Xaxá Miora, Marlon Freitas é bom pra jogar no Trindade. Mas lá ele arrebenta também, né? Vila Nova, salve o Gerliezer, Bruno Barros, Zé Hugo já foi embora ou ainda vai ficar no Goiás? Ele tá por lá ainda. Valdiberto Ner, Xavier, não faça isso com o seu público, seja sincero com o ouvinte. Gerliezer saiu, foi tocar o projeto dele.
Ah, mas é porque você não me conhece, eu não me preocupo com a vida dos outros, eu cuido da minha vida. E olha que eu tô custando cuidar da minha vida. Não gosto de fofoca, né? Cara, eu não queimo energia com a vida dos outros, sabia dessa? Eu não fico igual ali o Jean naquele grupo, porque é esse cara, senhor não sei do quê. Jean é chato mesmo. Ué. Eu não fico queimando energia com a vida dos outros. Não, o Jean não é chato. É porque eu não gosto de fofoca e nem de polêmico. mentira, Tim, sabia? Não, eu também não, Xaxá. O Jean, porque ele é polêmico, ele faz polêmica aqui quando ele tá trabalhando. Lá no nosso grupo ele faz polêmica. Aí vira ele e o Igor ali numa briga danada naquele grupo. É porque ele gosta de comunicar. Olha que beleza e bem-estar estão no DNA da Soft Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamento estético moderno e personalizado. Agende agora sua avaliação de graça. Soft Laser, real sua beleza, viva sua melhor versão. Ligue 99371-6862 ou nos faça uma visita. Vamos pro jogo? Atlético e Atlético Paranaense. Ei, Danilo, o Atlético Goianiense não ganha deles, nem lá e nem aqui. Eu tava fazendo uma avaliação dos últimos 5 jogos. Se você fizer 20, vai dar 19 vitórias pro Atlético Paranaense e uma do Atlético. Nos últimos 5 jogos. 5 jogos. Um empate e 4 vitórias do Atlético Paranaense. Tanto lá quanto aqui. É um negócio assim grave pro Atlético. Cuidado, pra um time que tá numa pindaíba de resultado, igual o Dragão tá danado. E te digo mais, o Atlético Paranaense ele não tá jogando assim tão bem, né? Nós falamos isso aqui ontem de ontem. É verdade. Mas só que os resultados estão vindo do Atlético Paranaense, contrariando com que o Atlético Goianiense, ele nem joga bem e muito menos o resultado vem. Ah, Danilo, contra o Goiás jogou bem, sufocou, teve oportunidade, criou, beleza, mas o resultado não vem. O Atlético, nesses 10 jogos, a gente pega pouquíssimos minutos que o time jogou bem. Na estreia, tomou um atropelo do Atlético até os 35 minutos, depois reage, consegue a vitória. E depois eu não vejo o Atlético Goianiense conseguindo ter bons momentos dentro da Série B. E vai enfrentar um time que o Odair Helma chegou lá, não perdeu ainda. Dentro da casa dos caras. Mas ele chegou quando? Chegou faz contra 2 jogos o Atlético. Ele fez 2 jogos só, né, Danilo? Então, 2 jogos. Cuidado, 6 pontos. Cuidado com o quê? 6 pontos ele não perdeu, 4. O Matias chegou, 6, perdeu, tu ganhou 0, ó. Tô com o Operário, Eles chegaram juntos, assim, mais ou menos na mesma época, né? O Odair chegou no Atlético Paranaense e o Fábio Matias... Não vai contratar um cara que te deu 4 pontos em 6 ou que te deu 0 em 6? O jogo, a tendência do jogo é ser horroroso. Essa é a tendência. Você fala do Atlético e Atlético? Pra mim sim. Horroroso, eu acho que é um jogo interessante. Vai ser um jogo bom. Até porque os dois vão jogar pra vencer. É porque o Atlético Paranaense joga muito bem na casa dele. E o Atlético Goianiense tem essa característica também, até o Fábio Matias foi um dos quesitos que o Adson falou da maneira de por que contratou o Fábio Matias, que ele é um treinador que gosta de jogar pra cima, pra frente, e o Atlético também tem essa característica, o time do Atlético. Então eu vejo um jogo bem aberto e interessante, e imagino que será um grande jogo, um jogo bem interessante, mas a parada é difícil pro Atlético. Agora, Xaxá, o Atlético contra o Goiás faltou eficiência. A parte ofensiva do Atlético criou, o Atlético no segundo tempo contra o Goiás, que é o líder da competição, teve várias oportunidades, ali o Facundo Labandeira, qual que é o sobrenome dele, gente? Me falhou agora. Aqui nós temos no Brasil 3 Martínez, Facundos. perdão. O Martínez lá no Atlético, né? Porque é tanto gringo aí que a gente acaba misturando. Teve uma chance incrível no início do segundo tempo. O Romão teve aquela da cabeçada que o Tadeu fez um milagre ali na defesa. Foi a maior defesa do jogo. Mesmo. Foi, mas talvez a maior defesa do campeonato. Foi uma baita defesa, mas o Atlético criou. Ele vai ter que ter aquele mesmo qualidade ali que teve no segundo tempo contra o Goiás, só que tem que pôr a bola pra dentro, tem que fazer gol, amigo. Mas esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Mas eu acho que as duas equipes ainda estão em construção para terem este resultado. O jogo do Atlético Paranaense foi contra o Atlético, que ganhou, cara. O Atlético tá perdendo pra todo mundo. E 1-0 só, né? Dentro de casa. O Atlético é um time que vai ser rebaixado de novo, né? Vai. De novo, não. O menino Ele saiu, vai voltar lá pra terceira divisão. Tem tudo pra isso, né? O Roger saiu. O Atlético Paranaense contra o Vila, que nós trabalhamos, Xaxá, no jogo... Eu acho que o Atlético Paranaense ainda tem bala na agulha pra subir. Pra mim, assim, ele começou contra o Vila muito mal, aí um time muito lento, com improvisação na lateral direita, aquele dia o Abraão, que é zagueiro, jogando improvisado ali, o Parede voltando aquele dia, fez um grande jogo. Aí depois no segundo tempo, quando tem as mexidas, entrou uns garotos mais novos lá na equipe do Atlético Paranaense, o time cresceu, começou a ter uma mobilidade maior, uma velocidade ali, deu trabalho pro Vila, e agora com a chegada do Odair Helman lá, a tendência é ser um jogo mais complicado pro Dragão. Mas é o tipo do jogo pra fazer a diferença, né, Xaxá? Vencendo também dá uma animada grande. Olha que